Só um minuto. Uma das coisas que eu quero começar a falar aqui hoje é o seguinte: tudo isto veio como uma confirmação ao meu coração a respeito do que irá acontecer hoje aqui. Eu estava, vamos dizer assim, navegando na internet por um momento e eu encontrei algo que me chamou a atenção. Uma palavra de um homem que eu considero um homem de Deus, chamado John MacArthur. Eu creio que muitos conhecem pelos seus livros esse pastor. E ele diz o seguinte, eu quero começar com esta palavra aqui: a fonte da verdade não é Deus me disse, Deus falou comigo, eu senti isso, eu senti aquilo. A fonte deve ser o que a Bíblia diz. Vou repetir novamente. A fonte da verdade não é Deus me disse, Deus falou comigo, eu senti isso, eu senti aquilo. A fonte deve ser o que a Bíblia diz, que é a palavra de Deus. John MacArthur. Quando eu li isso aqui, meus amados, eu não sei quando foi que esse homem falou essas palavras, mas é exatamente o que tem acontecido nos nossos dias. Porque Deus falou comigo isso. Não estou dizendo que Deus não fala nos nossos dias. Deus continua falando conosco, usando pessoas, seus profetas, mas muitos têm usado desse tipo de situação para poder se desculpar de coisas que eles querem fazer. Então a primeira afirmativa é: Deus falou comigo, Deus disse isto para mim, Deus falou aquilo. E de repente nós temos que nos calar mediante essas afirmativas. Eu creio que você tem ouvido muito isso. Um dia alguém chegou para mim, ali na minha sala. A pessoa tinha um bom emprego, ganhava bem, tinha um plano de saúde ótimo, escola para os filhos. E de repente a pessoa chegou para mim e disse: pastor, Deus falou comigo que eu tenho que sair desse trabalho. Eu até pensei que essa pessoa viria me pedir um conselho, se poderia, como é que eu acharia, uma orientação. Mas ela já veio com uma opinião formada, dizendo que Deus tinha falado com ela. E eu disse: se Deus falou com você, quem sou eu para dizer não ao que Deus falou? E o resultado foi catastrófico, porque Deus não falou, mas só foi descobrir depois das consequências vindas à sua vida. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Então, mediante a tudo isso, amados, a palavra que eu tenho hoje para os irmãos, para essa igreja,
se encontra no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. A hora está correndo. Capítulo 15, mas eu espero ser bem rápido. Versículo 22. Aqui conta uma história de Samuel e do rei Saul. Alguns pontos. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Próximo. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Mantém essa palavra só por um pouco. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Senhor, que o teu Espírito me conduza agora, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu peço a atenção de todos, por favor. Antes de entrar nessa parte, coloca para mim Hebreus capítulo 13, versículo 17. A igreja pode só acompanhar. A palavra do Senhor diz, através do escritor de Hebreus, a seguinte coisa: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Olha essa frase: porque velam por vossa alma. Eu vou trocar essa palavra: porque oram por vossa alma. Vou trocar mais uma vez: porque se preocupam com vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ainda tem mais. Mantenha aí. Eu, como pastor, eu tenho que fazer tudo isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O meu zelo por cada um de vós tem que ser sincero diante de Deus. Não é simplesmente dizer que amo vocês, que cuido de vocês, se no meu coração é o contrário de tudo isso. Mas eu creio
que se Deus tem me mantido até aqui e acrescentado vidas, como vocês viram aqui, é porque de algum modo, mesmo as minhas falhas, eu tenho tentado agradar o coração de Deus. E tenho buscado pelas vossas vidas, mesmo que você não saiba, mas é uma preocupação que eu faço com alegria. Amém? Então, aqui está o porquê, de repente, dessa palavra que estarei ministrando sobre a sua vida. Nesta palavra que foi lida aqui em Samuel, Samuel está falando a respeito da desobediência de Saul. Deus disse a Samuel: fala para Saul, porque ele iria entrar em guerra contra os amalequitas. E Deus disse: extermina tudo, pessoas, animais, tudo. E no final da batalha, vencida por Saul, Saul traz da guerra os animais, ovelhas, vacas, as melhores que ele encontrou, e trouxe para Israel. Quando Samuel vem se encontrar com Saul, ele ouve o balido das ovelhas e o mugido das vacas. E ele pergunta a Saul: o que é isso? Ele diz: são os animais que eu trouxe, porque eu pensei em sacrificar ao Senhor. Eu pensei, olha só, lembra daquilo do John MacArthur? Eu pensei em agradar a Deus com esses animais gordos, perfeitos. E aí Samuel começou a falar com ele. Aonde nós encontramos essa palavra quando ele diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto? Samuel disse para Saul: será que o Senhor tem prazer? Será que o prazer de Deus está em holocaustos? E sacrifícios? Como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. O obedecer é melhor do que o sacrificar. E nós sabemos, amados, que desde o início do mundo, isto acontece. Isto acontece. Nós sabemos que Deus deu uma ordem a Adão e Eva: do fruto da árvore que está no meio do jardim, não toquem, nem comam, porque no dia que isso acontecer, vocês morrerão. Deus deu uma ordem. E veio alguém, que nós sabemos, a serpente, e disse a eles que não era nada daquilo. E eles foram lá, a mulher pegou do fruto, comeu, deu ao seu esposo, e ele também comeu. Desobedeceram a ordem de Deus. Agora as consequências
dessa desobediência. A consequência dessa desobediência entre Adão e Eva em relação a Deus. Deus, está escrito no capítulo 3, versículo 22, diz que Deus lançou fora aquele casal. Deus expulsou do jardim do Éden. Olha, amados, a consequência de um ato de desobediência. O primeiro foi a expulsão daquele casal de um lugar de delícias. Como assim significa Éden? Foram expulsos devido à sua desobediência, entre outras consequências que foram geradas em suas vidas, que está relatado ali no capítulo 3. Multiplicando as dores de parto da mulher, o homem teria que comer do suor do seu rosto, a terra foi amaldiçoada e por aí vai. Consequência da desobediência. Um outro exemplo que eu quero colocar aqui, antes de voltar àquele versículo, que eu encontrei foi ali, quando Deus chamou Abraão e disse a Abraão que ele saísse do meio da sua parentela, da sua terra, e fosse para um lugar aonde Deus iria lhe mostrar. E Abraão pegou a sua família, o seu sobrinho Ló, e saíram com essa família para uma terra desconhecida. Olha só. Enquanto Ló estava debaixo da proteção de Abraão, porque Deus chamou Abraão. Abraão chamou a Ló para ir com ele. Mas chegou um ponto que Ló também começou a prosperar junto com Abraão. Está escrito ali no capítulo 13 de Gênesis, versículo 7. A um ponto que os seus pastores estavam entrando em atritos. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão disse a Ló: olha, as coisas estão ficando ruins entre nós, entre os nossos empregados. Não seria melhor nós nos separarmos? Mas aí veio algo na minha mente, no momento que isso aconteceu. E se Ló tivesse dito para Abraão a seguinte coisa: não, meu tio Abraão, nós iremos apaziguar toda essa consequência que está acontecendo no meio dos nossos pastores. Mas eu não irei sair do teu lado, porque foi através de ti que eu sou hoje abençoado. Foi através de ti que eu sou abençoado. Mas ele não reconheceu isto. Ele não reconheceu que foi através de Abraão que ele alcançou toda aquela prosperidade. E Abraão disse: então escolhe para onde você deseja ir. E ele escolheu. E eu creio que todos, ou quase todos, sabem do final dessa história. Ló preferiu escolher as campinas de Sodoma e Gomorra, verdejantes,
foi morar em Sodoma e Gomorra, um lugar totalmente depravado. E o resultado da sua escolha foi ele sair daquela cidade, vamos dizer assim, com a mão na frente e outra atrás. Que ele só levou as suas 2 filhas e a sua esposa, ainda arrastada pelo anjo que disse: vamos nos apressar, porque Deus vai destruir essa cidade. E eles tiveram que sair. E no caminho, a sua esposa foi transformada numa estátua de sal, porque olhou para trás no momento que Sodoma e Gomorra estava sendo destruída. E Ló foi morar em cavernas. Não é isso que está escrito? Foi morar em cavernas. Cadê o seu rebanho? Cadê os seus pastores que cuidavam dos seus rebanhos? Perdeu tudo, meu amado. Perdeu tudo porque ele não soube fazer uma escolha. Ele não soube reconhecer através de quem ele tinha sido abençoado. Ele preferiu caminhar sozinho. E é o que muitos estão fazendo. Saindo da cobertura daquele que através da sua vida tem lhe abençoado. Lhe abençoado. Porque eu quero me atrever a falar uma coisa aqui, meu. Se o Monir hoje disser assim no final do culto: pastor, eu estou saindo daqui da igreja, não quero ser mais seu membro, mas sua ovelha. A partir do momento que ele decidir isso, ele sai de debaixo da minha cobertura espiritual. Ele sai de debaixo da minha cobertura espiritual. E ele vai começar a andar sozinho. Ou então ele vai procurar outra pessoa para ter um cuidado com ele, para orar por ele, para interceder por ele, para ouvir na hora que ele precisar. É um exemplo que eu estou dando. E Ló fez isso e se deu mal. Saul estava debaixo da cobertura de 2 pessoas, primeiro de Deus e segundo de Samuel. Samuel era o homem que levava as mensagens de Deus a Saul. E Saul foi um homem obstinado, porque a palavra do Senhor diz aqui no versículo 23. Agora nós vamos entrar aqui. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quando nós desobedecemos uma ordenança, nós nos tornamos rebeldes. Todo aquele que desobedece tem o espírito de rebeldia dentro dele. Todo desobediente é rebelde. Ele é rebelde. E aqui Deus, através de Samuel, diz, ele ainda dá o exemplo, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Feitiçaria. Eu vou dar uma paradinha aqui. Coloca para mim Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos
e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros. Deixa ali, por favor. E o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Feiticeiros e idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mantenha isso aí, por favor. Deus disse através de Samuel para Saul: a tua desobediência foi uma rebelião contra mim. Você não me obedeceu o que eu determinei para você. É a mesma coisa que você estivesse praticando feitiçaria, invocando outras coisas. E o porfiar, em Flávio e Jéssica, eu fui buscar no dicionário essa palavra porfiar para me poder colocar aqui para vocês. Porfiar, disputar obstinadamente, contender, teimar, rivalizar. Saul era obstinado em desobedecer. Ele queria simplesmente fazer aquilo que ele achava que devia fazer, sem dar satisfação a ninguém. E isto é o que muitas pessoas estão fazendo. Não querem estar debaixo de uma ordenança, não querem estar debaixo de uma autoridade, querem andar por conta própria, e ainda dizendo que é Deus falando com ele. Deus me disse isto, Deus falou comigo aquilo, e na realidade Deus não falou nada, porque isso é uma desculpa esfarrapada. Não, mas eu orei ao Senhor e Ele me falou. Se eu sou o seu pastor, se eu sou responsável pela sua vida, e você quer fazer algo, e Deus trata diretamente com você, que Deus é esse? Que Deus é esse? Quando o povo de Israel pediu um rei, Deus falou com Samuel: vai lá e unge a Saul como rei. Deus não ungiu Saul diretamente, ele foi até o profeta Samuel e disse a ele: vai e faz isso. É o que eu acho que o mesmo Deus de Samuel é o mesmo Deus dos nossos dias. Tem que haver uma concordância. Tem que haver uma concordância quando alguém quer fazer algo que vem de Deus. Que vem de Deus. Saul pensou que as vacas e as ovelhas dos amalequitas iria agradar o coração de Deus. Ele pensou. Mas Samuel disse a ele: o obedecer, meu amigo, é melhor do que sacrificar. A obediência, ela chega às narinas de Deus com um perfume diferente. E o sacrifício, fora de hora, o que não foi pedido, ele não chega como cheiro suave diante de Deus. Ele chega com algo
como algo desprezível. Como está escrito lá no Salmo 51, que Deus não se agrada de sacrifícios, senão o daria, disse Davi, mas de um coração quebrantado. De um coração quebrantado. Então aqui, amados, a palavra do Senhor diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitará. Não pensamos nós, não venhamos pensar nós, que a partir do momento que eu desobedeço a Deus, eu vou continuar a mesma coisa. A Bíblia diz que no momento que eu desobedecer a Deus, Ele me rejeita. É duro um negócio desse. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Deus rejeitou. Lançou fora do jardim. Expulsou. Colocou querubins em volta do jardim. Uma espada flamejante em volta do jardim, para eles não entrarem e comerem da árvore que daria-lhe a eternidade. Deus rejeita. Então, amados, o que está mais acontecendo nos nossos dias, no nosso meio, são pessoas desobedientes. Todo aquele que é desobediente, ele diz assim o seguinte: eu não concordo com a opinião do pastor. E você concorda com quem? Com a sua própria opinião. Se Deus colocou você aqui dentro deste lugar, se Deus me deu você para me cuidar de você, é porque alguma coisa tem em mim em relação à sua vida. Deus não iria colocar vidas em minhas mãos para me jogar no inferno. E se eu estou falando essa palavra hoje para esta igreja e para todos aqueles que estão me ouvindo agora, é porque eu zelo pela sua vida. Eu zelo pela sua vida. Então a desobediência tem sido algo muito frequente na vida das pessoas. Eu tenho falado aqui, não faz isso. A pessoa vai e faz. Parece que faz de pirraça. Meu amigo, Deus disse para Samuel o seguinte: Samuel, o povo de Israel não está rejeitando a ti não, quando pediram rei. Eles estão rejeitando a mim como Deus. Quando alguém me afronta aqui, fazendo isso ou aquilo, não está me afrontando a mim não, meu querido. Está afrontando o próprio Deus. E as consequências são cruéis. Então, eu quero dar um aviso à igreja. Porque muitas pessoas, algumas pessoas, estão procurando os seguidores. Dizendo que Deus falou que fez isso, que Ele vai ser isso, vai ser aquilo.
E se você seguir, sem falar comigo, você que é membro dessa igreja, sem falar comigo, você está em desobediência. Eu não vou segurar ninguém dentro deste lugar. Ninguém é obrigado a ser membro da Igreja Metodista Wesleyana da Rua Rio de Janeiro. Ninguém é obrigado a seguir essa palavra. Mas se você quiser fazer isto, tenha apenas a consideração de chegar para mim e falar: pastor, não concordo com aquilo que você prega, com aquilo que você determina, e eu estou vazando. Amém? Vou fazer igual a Abraão. Procura o lado mais bonito e vaza. Cuidado para não cair em Sodoma e em Gomorra, porque senão vai dar ruim. Senão vai dar ruim. Se cair em Sodoma, vai dar ruim. Então, igreja do Senhor, sejamos obedientes a Deus. Porque quando nós somos obedientes a Deus, nós somos obedientes ao pastor, ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso marido, à nossa esposa. Nós somos obedientes em tudo. Porque nós obedecemos ao Deus eterno, ao Deus que nos guarda, nos sustenta e nos protege a cada dia. Se coloque de pé, igreja. Senhor Deus, aqui está a tua igreja. No dia 24 de maio de 1992, o Senhor me colocou neste lugar chamado Santa Cruz da Serra, com 12 pessoas. E o Senhor tem confirmado esse ministério até o dia de hoje. O Senhor tem confirmado esse ministério que o Senhor colocou em minhas mãos até o dia de hoje. Senhor, e eu não vou afrouxar isto. Eu não vou dizer para eles, ó Deus, que eles podem fazer isso, que não tem nada a ver. Eu não vou dizer para eles algo que simplesmente agrada o seu coração. Eu vou dizer para todos aqueles que o Senhor tem me dado, que a porta é estreita, que o pecado leva ao inferno, que a desobediência leva ao inferno, como disse ali em Apocalipse. O fim do desobediente, do rebelde, é um lago de enxofre, fogo e enxofre. Por isso, Senhor, nesta noite, que o Teu Espírito Santo fale ao coração do Teu povo que está neste lugar, fale ao coração das pessoas que estão nos ouvindo, porque aqui a Tua palavra é viva e eficaz. Independente, Senhor, que o mundo venha se evoluindo a cada dia, a Tua palavra não muda. Os Teus ensinamentos são os mesmos. O Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso, meu amado Deus, que esse povo que o Senhor tem me dado, eu possa
possa, Senhor Deus, conduzir até o céu. Eles possam, Senhor, entrar pelos portões celestiais e não receber uma palavra: não vos conheço. Senhor Deus, confirma a cada momento, Senhor, na nossa vida a tua em nós, porque o teu sacrifício não foi em vão, Senhor. O teu sacrifício não foi em vão. Por isso, Deus, toma essa igreja nas tuas mãos. Toma esta igreja nas tuas mãos, Senhor. Independente que me chamem de pastor atrasado, que não está evoluindo mediante o mundo, mas a tua palavra diz que nós não podemos andar no curso deste mundo. A tua palavra nos diz que não é para nós nos conformarmos com este mundo, mas que possamos verdadeiramente sermos transformados de glória em glória. O Senhor nos colocou como luz do mundo e sal da terra. É a tua palavra, é a tua palavra, Senhor. Povo de Deus que está neste lugar e que está distante daqui, seja obediente ao Senhor, seja obediente a este Deus, e você será recompensado com a salvação. Obrigado, Deus. Senhor, não me deixa, Senhor Deus, sair da tua visão, Pai. Não me deixa, Senhor Deus, ser influenciado, ó Deus, por coisas que não me trazem resultados, que não sejam vidas, porque foi esse o propósito que o Senhor colocou em mim: vidas a serem cuidadas, a ser levadas ao céu. Obrigado por essa igreja, por cada vida aqui presente, por cada vida que está nos ouvindo agora. Que a tua poderosa mão seja com cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Amém. Podeis sentar, amados. Neste momento eu quero chamar o ministério aqui à frente. Também o ministério de louvor pode ser. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ir pegando logo os utensílios da ceia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.